Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Está feliz com Jesus? Amém. Bendito seja Deus. Meus irmãos, que alegria, né? A gente fica extasiado, né? Poder participar de um momento de adoração como esse, que essa igreja tem proporcionado. Tem alguma responsabilidade em cima da gente, que a gente diz, não, continuar louvando até o final, que já está garantido, né? Mas queremos louvar ao Senhor por tudo. Agradecer a Deus, agradecer o pastor Carlos, conhece há algumas décadas já, né? 2005 para cá é 18 anos, né? 19 anos. Fazer 19 anos. Ele era maior quando eu conheci ele. A unção está caindo e está pesando sobre ele, ele está ficando menor. E eu tinha mais cabelo, não era, pastor? Agradecer a Deus pela vida de cada um dos obreiros. Podia estar sentado ali, ouvindo qualquer um deles, são homens de Deus. Mas aprove ao Senhor nos dar essa oportunidade. E eu quero compartilhar um texto com a igreja do Senhor Jesus. Que se encontra no primeiro livro de Samuel. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está ali, dos meus filhos. Minha sogra também está conosco. E quero compartilhar esse texto com a igreja. 1 Samuel, capítulo 4. Versículo de número 17. Vamos partir do 17 aqui. Em nome de Jesus. Deus tem uma palavra ao nosso coração essa noite. Daqui a pouco nós terminamos, nós vamos ser bem breve. No final, o pastor está orando aqui pela igreja, fazendo as considerações finais. Diz assim o texto sagrado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticídio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesses um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Pregar no Antigo Testamento é você se deparar com um emaranhado de emoções, de sentimentos. Você olha para o Antigo Testamento e parece, me perdoa a expressão,
vamos dizer assim, uma novela santa. É muito drama, é muitos acontecimentos, são muitos sentimentos envolvidos. A Bíblia, no Novo Testamento, diz que o Antigo foi escrito como um exemplo para os cristãos da Nova Aliança, para repetirem os seus bons feitos e não repetir os seus maus feitos. Os bons exemplos da Antiga Aliança devem ser ao passo que os maus seguir. E o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que pertence a um tempo que foi um dos tempos mais difíceis da nação de Israel, que foi o tempo do período dos juízes. Porque o livro de Samuel, ele ainda se inicia, a escrita do livro de Samuel ainda se inicia no período dos juízes. O livro de Ruth fica entre Juízes e 1 Samuel. E parece que tira um pouco ali daquele peso, daquela leitura que vem do livro dos Juízes. Porque o livro de Juízes termina no capítulo 21, versículo 25, dizendo que o povo fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Viviam sem rei e faziam reto aos seus próprios olhos. Um período tenso, um período obscuro, um período de desvio espiritual. Um período em que Israel se distancia de Deus. E agora você, depois do livro de Ruth, dá aquela quebrada. Aí se inicia o livro de Samuel, falando da história de Ana. Capítulo 1 e até o meio do capítulo 2, falando da história de Ana. E já começa a falar da história dos filhos de Eli. Dos sacerdotes, filhos de Eli. E a Bíblia vai falar que esses sacerdotes, filhos de Eli, eles não tinham um bom procedimento, né? Não tinham uma boa conduta. A Bíblia os chama, olha que eles eram sacerdotes, e a Bíblia os chama de filhos de Belial. Filhos do maligno. Mesmo sendo sacerdotes, né, da linhagem sacerdotal, da tribo de Levi, da família de Arão, mas o seu procedimento os definiu como homens maus. E continua ali a história falando de Samuel. E Samuel, a primeira profecia de Samuel, do profeta Samuel, foi contra a casa de Eli. Foi contra os filhos de Eli, contra a família de Eli. E a Bíblia vai dizer que Deus ele queria matar os filhos de Eli. Isso aqui é uma expressão muito forte. E se você não tiver esse estômago, fica difícil você ler o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, irmãos, a sua leitura é muito forte. Muito forte. Porque eles estão diante do juízo iminente de Deus. A qualquer hora, a qualquer momento, Deus ele entrava em juízo com o povo. E executava o seu juízo. E se levanta uma guerra dos filisteus contra Israel. E nessa guerra dos filisteus contra Israel, a Bíblia vai dizer que na primeira parte dessa guerra, Israel foi derrotado. Os filisteus tiveram vitória contra Israel. E Israel teve uma ideia, os anciãos de Israel tiveram uma ideia. A ideia deles foi: toma a arca. Pega a arca que está no tabernáculo, o tabernáculo estava em Siló, e eles disseram: toma a arca e traz a arca, porque se a arca estiver no meio de nós, nós vamos vencer os filisteus. A arca, ela tinha, meus irmãos, um valor muito forte para Israel, muito forte.
Para que você entenda, a arca, ela era um dos utensílios do tabernáculo. A adoração de Israel era uma adoração cerimonial, toda movida por um culto de ritos e cerimônias. E cada peça e cada parte do tabernáculo era de uma suma importância. Mas a arca da aliança, uma arca feita de madeira, que Deus tinha dado o modelo a Moisés, coberta de ouro, com 2 querubins por cima da arca, e por dentro da arca, essa arca continha a vara de Arão, continha as tábuas do testemunho dos 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. E também essa arca, ela tinha uma importância tão especial, por quê? Porque essa arca, ela era visitada uma vez por ano. O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele fazia um sacrifício anual. Israel tinha diversas formas de sacrifício, mas o sacrifício mais importante de Israel era o sacrifício anual. Por quê? Porque esse sacrifício anual era o sacrifício da remissão, onde um sacerdote sacrificava um animal e pegava o incenso, e ia no Santo dos Santos, e diante da arca de Deus ele fazia a administração da remissão pelos pecados do povo, e também ofertava o incensário como a forma de entregar a adoração a Deus. Então, quando Israel manda trazer a arca, Israel tinha todo esse entendimento de que ali estava o quê? De que ali estava a glória de Deus. Ali estava a presença de Deus. Porque dentro da arca, eu esqueci de citar, mas também tinha o pão, Tinha uma representação do maná, uma parte do maná. Então tinha todo um significado para Israel. Por isso que você vai entender, vai compreender a lamentação de Eli e da sua nora. Porque quando Israel ele toma a arca e leva a arca para a batalha, Israel foi derrotado da mesma forma. E além de Israel ser derrotado, a arca foi tomada. A arca foi levada. O símbolo da presença, o símbolo da glória, o símbolo da manifestação de Deus em Israel, tinha sido levada. E isso para Israel tinha um significado muito grande. Por isso que você vai ver a lamentação de Eli. A Bíblia não diz que Eli caiu para trás da cadeira e morreu por causa dos filhos. A Bíblia diz que foi ao ouvir que a arca de Deus tinha sido tomada. Os 2 filhos deles tinham morrido naquela batalha, naquela peleja. Mas ao ouvir que a arca de Deus tinha sido tomada, ele caiu para trás e morreu. A nora dele, a esposa de um dos seus filhos, estava grávida também. E ao ouvir a notícia de que a arca de Deus tinha sido tomada, a Bíblia vai dizer que ela entrou em trabalho de parto. E naquele momento ela deu à luz um filho. Mas a notícia de que a arca de Deus tinha sido tomada fez com que ela perdesse toda a alegria do filho que tinha nascido. E de nomear aquela criança, ela deu um nome que acabou marcando aquela geração. Porque quando ela vê que a arca de Deus tinha sido tomada e ela olha para o filho que tinha nascido, ela usa a expressão e ela dá o nome ao filho de Icabor. Algumas traduções trazem Icabode, ou Icabor.
E aquele nome tinha todo um significado. Porque essa expressão, né, Icabor, tinha um significado de que naquele momento a glória não estava mais em Israel. A glória, ela tinha se ido. Existem duas traduções mais propícias, né, para essa expressão Icabor. Uma é sem glória e outra é aonde está a glória. Essas são as duas traduções que mais exemplificam esse termo. Sem glória, porque a glória tinha se ido, e onde está a glória, porque a glória ela não estava mais com Israel. Aí você vai compreender, meus irmãos, o porquê da grande lamentação de Eli. Pelo significado que aquela arca ela tinha. Porque se não tinha arca, o sacerdote, ele não ia mais fazer o sacrifício anual de remissão. Então, sem a arca, sem a remissão. Se ele não ia fazer mais o sacrifício e não ia entrar no Santo dos Santos, ele também não ia entrar com o incensário. Então, sem arca, sem a adoração. Se a arca tinha ido e as tábuas do testemunho estavam dentro dela, sem arca, significava que o povo também agora estava sem os mandamentos, sem a palavra, sem a arca, sem o pão, sem o maná, sem a satisfação, sem a presença. Sem a arca, o povo estava sem a glória. Por isso o grande lamento, por isso o grande desespero de Israel, porque naquele momento eles sentiram que Deus tinha se ido, que a presença tinha se ido, que a glória tinha ido. E aqui, meus irmãos, a gente além de ver esses aspectos, a gente também começa a identificar, a trazer uma identificação de que existem alguns sinais. Existem alguns sinais de que podemos estar, se tivermos vivendo esses sinais, indica que podemos estar perdendo essa presença, que podemos estar perdendo essa glória que deve habitar sobre as nossas vidas. Porque quando você vê sem a remissão, sem o verdadeiro arrependimento, se não existe verdadeiro arrependimento, é um sinal da perca da glória. Se não existe a adoração, é um sinal da perca da glória. Se não existe o mandamento, se não existe a palavra, se não existe a busca e a obediência a essa palavra, é um sinal da perca da glória. Se não existe a presença de Cristo, o pão que desceu do céu, se não existe o poder atuante de Jesus na nossa vida, isso é um sinal da perca da glória. Então, meus queridos, quando você olha para a geração de Eli, quando você olha para a geração dos filhos de Eli, você identifica uma geração sem glória, uma geração sem presença. E nós temos que estar atentos a esses sinais. Nós temos que estar observante a esses sinais. Porque nós podemos perder a glória sem perder a arca. Não temos uma arca física. A arca, depois que foi para o cativeiro babilônico,
se perdeu, nunca mais voltou. Pode ser que Deus permita que essa arca seja encontrada na reconstrução do templo de Salomão, já falando aqui de escatologia, já falando aqui de um período em que o anticristo irá governar. Pode ser, mas não vamos entrar nesse aspecto. A arca, depois que ela foi para os caldeus, ela foi para a Babilônia, ela não voltou mais. E nós temos que estar atentos, por quê? Porque nós não temos uma arca física para ser roubada, mas tudo que a arca representava, nós temos e temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe um risco muito grande que nós corremos. Tem um texto da Bíblia que toda vida que eu leio ele, eu fecho a Bíblia e vou orar. É o texto de Juízes 16:20. É do mesmo período do livro de Juízes. É o texto de Sansão, onde quando Dalila corta o seu cabelo e diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. A Bíblia diz que Sansão, ele diz assim, ó: eu sairei como dantes e os vencerei. Aí a Bíblia, ela diz assim, ó: só que ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. É um perigo, irmãos, de você pensar que tem e não ter. O perigo de você achar que ainda tem a presença e não ter. Como é que eu sei que a presença de Deus ainda está na minha vida, que a glória de Deus ainda está na minha vida? Os 5 pontos. Sua vida tem verdadeiro arrependimento? Nossa vida, vou dizer sua vida, não fica muito pesado, né? Nossa vida tem verdadeiro arrependimento? Nossa vida tem adoração? Nossa vida tem a glória, a presença de Cristo? Nossa vida tem o mandamento, a obediência ao mandamento? A nossa vida tem o poder atuante? Porque veja que a esposa de Finéias, ela usa a expressão Icabode, cabode. Existia duas expressões para a glória. Existia o cabode e existia a Shekinah. Cabode e Shekinah. A Shekinah era a presença de Deus. E a cabode era a glória atuante, era o poder atuante. A Shekinah era a presença que acompanhava na nuvem, a presença que acompanhava na coluna de fogo, a presença que estava na porta do tabernáculo, a presença que encheu o templo de Salomão. Ali era a Shekinah, aquela presença. Mas o cabode era o peso de glória. A tradução de cabode é peso de glória. Era o poder de Deus atuante na nação. E quando você não tem isso, quando nós não temos isso, é um sinal que estamos perdendo a presença e a glória, mesmo sem ter uma arca. E Sansão pensava que ainda tinha a glória, que ainda tinha a presença, que ainda tinha o poder atuante, mas não tinha mais. Tem pessoas que já perderam a presença e nem sentiram. Nem perceberam ainda que a presença, ela já se foi, e hoje é só um nome. Sansão era só um nome. Sansão era só uma fama. Muito melhor você ter a presença e não ter nome, do que você ter nome e não ter a presença de Deus. Geração sem glória.
Uma geração sem glória. Uma geração sem desejo. A geração Icabode é uma geração sem desejo de Deus. É uma geração farta das coisas do mundo. Mas uma geração sem desejo de Deus. A Bíblia fala que os filhos de Eli, eles eram glutões e imorais. É o que representa hoje a geração de hoje. Não estou falando geração igreja, mas a geração do mundo hoje. É uma geração hedonista e imoral. Hedonista porque o que só importa é o prazer imediato. Prazer momentâneo. Que se dane o amanhã. Que se dane as consequências. Se eu tenho prazer imediato, se eu tenho prazer momentâneo, se isso está me proporcionando prazer agora, isso é o que é o importante. Essa é uma geração hedonista. Essa é a geração do filho de Eli. Uma geração de glutões imorais. A Bíblia vai dizer que eles, tudo que era ofertado ao Senhor, eles iam lá e tiravam para eles. Tudo. Porque lá era forma de sacrifício. Todos os animais, toda a gordura, o melhor dos animais, o melhor da oferta, os filhos de Eli chegavam e tiravam para eles. Eles eram glutões e imorais. Uma geração sem desejo de Deus. Uma geração farta. E sabe o que a gente tem que atentar, irmãos? A gente tem que atentar por quê? Porque a nossa atitude em relação a Deus, mostra que se nós queremos honra ou desprezo. A nossa atitude em relação a Deus mostra se nós queremos honra ou desprezo. Porque Deus, a repreender a casa de Eli, no capítulo 2, no versículo 30 de 1 Samuel, ele vai dizer: olha, Eli, eu tinha prometido para ti que a tua casa ia ser sacerdote diante de mim eternamente, perpetuamente. Aí ele vai dizer assim, ó, mas agora, Eli, longe de Deus, falando Deus, longe de mim tal coisa. Sabe por quê, Eli? Porque os que me honram, olha Deus falando, os que me honram, eu honrarei, porém aqueles que me desprezam seremos desprezados. Geração de Eli, uma geração indiferente. Geração Icabode, uma geração indiferente. Porque o problema em si tanto nem é, e me entenda o que eu estou dizendo, tanto nem é o pecado, me entenda o que eu estou dizendo. Eu sei que o pecado é o maior vilão, mas pior do que o pecado é a indiferença a ele. Porque para todo pecador arrependido tem um sacrifício executado na cruz. Mas a indiferença em relação ao pecado faz com que o meu pecado ele não me incomode. Se você observar, o povo chorou porque eles sabiam o que significava a perca da arca. Eles sabiam o que significava a perca da arca. Mas eles não foram buscar a arca, não. Foram os filisteus que mandaram a arca de volta. Porque onde a arca ia, trazia juízo. Levaram a arca para o templo de Dagon, como uma forma de humilhar. Lançaram a arca nos pés de Dagon. E no outro dia, quando eles acordaram, Dagon estava despedaçado nos pés da arca. E onde a arca ia, trazia juízo. A presença de Deus para quem está em obediência traz bênção. Mas a presença de Deus para quem está em desobediência traz juízo. Filisteus que mandaram a arca de volta. E a Bíblia ela vai citar que muitos anos passou. Muitos anos. A arca em território filisteu. E o povo vivendo sem arca. O povo vivendo sem arrependimento. O povo vivendo sem verdadeira adoração. O povo vivendo sem a presença. O povo vivendo sem o poder atuante. O povo vivendo sem a palavra e sem o mandamento.
Dá para viver assim? Dá para ser um cristão assim? Dá para ser um cristão sem presença de Deus? Sem graça de Deus? Dá para ser um cristão sem o mandamento, sem a palavra? Dá para ser um cristão sem verdadeira adoração? Dá para ser um verdadeiro cristão sem arrependimento? Não dá, meu irmão. Não dá. Ah, irmão Naldo, mas nós não temos uma arca. Mas nós temos um que traz tudo que a arca representava. Sabe por quê? Porque a arca era a imagem expressa de Deus. A arca era a representação da presença de Deus. Mesmo que a arca não volte, nós não precisamos mais da arca. Porque a arca era apenas um símbolo. E veio alguém que era o tipo, o antitipo da arca, que era Cristo, que é Cristo. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmãos? Olha aí, ó. A arca era a representação da presença de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre Cristo. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então eu não preciso da arca, porque eu tenho, a arca representava Deus, mas eu tenho Cristo, eu tenho a imagem do Deus invisível. Olha o que diz mais a Bíblia. Porque nele, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente, olha isso aqui é tremendo demais, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E para concluir, para me encerrar, eu quero convidar a minha esposa para vir aqui. Ela vai estar louvando ao Senhor, enquanto o pastor vai estar se preparando também para orar, para que a gente possa encerrar. Ó. O que é que vai dizer? Ó? O qual sendo, Hebreus 1,3, o qual sendo, isso aqui é tremendo, o qual sendo o resplendor da sua glória. Hebreus 1,3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Cristo é a representação, Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, sem Cristo, sem presença. Sem Cristo, sem mandamento. Sem Cristo, sem verdadeira adoração. Sem Cristo, sem verdadeiro arrependimento. Sem Cristo, sem graça. Sem Cristo, sem poder. Mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida essa noite. E eu quero ser boca de Deus para essa geração essa noite. A nossa vida, a minha vida, a tua vida, não será um manifesto da perca da glória. Você acredita nisso? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. A tua vida não será um manifesto da perca da glória. A tua vida será um manifesto da glória.